Olá, amigo e amiga, bem-vindo ao nosso curso de Vida Cristã. Esse curso de Vida Cristã, ele é normalmente ministrado como parte do nosso currículo de 2 anos do Instituto Líder. O meu nome é Joaquim Campos e eu sou pastor aqui de uma das igrejas da Graça no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, a Igreja Bíblica da Graça, no bairro de Boa Viagem. E eu gostaria de convidar você fazer parte como algo promocional que estamos fazendo, como uma janela do qual você pode ter uma ideia do que é fazer parte dos nossos cursos. Nós vamos estar aqui entre várias sessões, ministrando a você algo que talvez você nunca ouviu. Falo isso porque a maioria das igrejas concentram no curso de vida cristã ou na doutrina de vida cristã em certas regras do que fazer ou não fazer, ou leis e procedimentos que vão lhe aproximar ou, se você deixar de fazer, eles vão distanciar você de Deus. Esse curso ele vai radicalmente na direção oposta. Ele é algo que eu creio que você nunca deve ter visto com relação ao relacionamento que Deus quer ter com você. Então vamos começar com a nossa sessão 1. E nessa sessão 1 nós vamos dar uma olhada entre 2 casas. Primeiro, a casa construída por você. Segundo, a casa construída por Deus. A primeira casa construída por você é comumente chamada na Bíblia como aquilo que nós construímos ou tentamos conseguir através do nosso esforço próprio, denominado de carne nas Escrituras. Aqui desse lado de cá, você tem a casa construída por Deus. Você deve estar familiarizado com o que diz em Salmo 127, versículo 1. Se Deus não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, vamos dar uma olhada aqui como essas casas são opostas. A primeira, a casa do lado de lá, a casa da carne, a casa construída por você, é uma casa que tem um alicerce do qual vai deixar você absolutamente confuso com relação ao que Deus tem de plano para a sua vida. Primeiro de tudo, o primeiro alicerce é o que os outros pensam de você. Se você for viver naquilo, baseado naquilo que os outros dizem sobre você ou pensam sobre você, você vai deixar de viver. Você vai viver numa neurose espiritual, como eu costumo chamar. Se você também viver na segunda base ali daquele alicerce, que é o que eu fiz no passado, ou o que fizeram a mim, isso vai congelar você em relação ao seu passado. Por melhor ou pior que ele seja, ele vai determinar o seu futuro, o que vai prejudicar, experimentar o que Deus tem de melhor para você. E por último, são as mentiras ao seu respeito. Podem ser mentiras das quais você construiu através da sua própria percepção, ou talvez mentiras que falaram a você enquanto você crescia. Mentiras do tipo, você não vale nada, você é muito burro, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum na sua vida. Você é um zero à esquerda. Esse menino não tem jeito. Ou essa garota um dia vai dar para o que não presta. Eu não sei se você já ouviu alguma dessas mensagens proféticas em relação a você, mas muitas vezes vivemos baseadas nelas. E elas, obviamente, não vão explicar e demonstrar a real identidade que o Senhor nos deu. Aqui, você também vai ter o que chamamos de crenças, que são as paredes dessa sua casa. E as paredes dessa sua casa vão estar baseadas no seu alicerce. Se você está vivendo baseado no que os outros pensam, baseado no que você fez no passado ou o que fizeram a você, por pior que seja, ou mentiras a seu respeito, você vai criar crenças das quais vai levar você a pensar coisas terríveis em relação a você, ou vai levar você a pensar algo demais em relação a você, do qual você não deveria estar pensando. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que você acha que você é uma pessoa extremamente inteligente, porque os seus pais sempre falaram a você que você é uma pessoa extremamente inteligente. Por mais bem intencionados que os seus pais estavam quando falaram isso a você, para reforçar em você uma atitude positiva em relação à sua vida, uma crença saudável em relação a você mesmo, isso pode se tornar, se for baseada em seu esforço próprio, em uma identidade da qual você constrói através das suas próprias forças. Você vai ter dificuldade de ouvir o que as pessoas têm a dizer com relação a certas correções em sua vida. Você nunca vai achar que está errado, você sempre vai achar que está certo. E são crenças que vão dominar a sua vida e vão prejudicar
os seus relacionamentos no trabalho, os seus relacionamentos familiares e até mesmo o seu relacionamento com Deus. Afinal de contas, se você é tão sábio como você acha que é, nem Deus vai conseguir ensinar a você. Além das crenças, você também vai ter o que toda casa tem, que é um telhado. E esses telhados aí representam, certo, as suas ações e as suas atitudes. Eventualmente, baseado no que pensamos e sentimos e naquilo que desenvolvemos como crença mental, nós vivemos exteriormente as nossas atitudes e as nossas ações baseadas no que acabamos de dizer aqui. Então, você vai ter atitudes em relação à sua vida, em relação às outras pessoas, ações das quais vão refletir as suas crenças, certo? E os alicerces dos quais você tem construído essa casa aqui. Agora, preste bem atenção como esta casa do lado de cá é diferente, já iniciando pelo alicerce. Enquanto ali era baseado no que os outros pensam de você, aqui é baseado no relacionamento que você tem com Deus e os conceitos a respeito dele, certo? O que ele é? Ele é amoroso, ele é bendito, ele é bondoso para com você, ele é perdoador, ele é gracioso. Então veja como isso aí vai já, vamos observar, desenvolver não só crenças diferentes, mas também atitudes e ações. Um outro alicerce, outra parte desse alicerce, também é quem Deus me criou para ser. Enquanto ali eu estou vivendo baseado no que eu fiz no passado, de errado ou de bom, ou o que fizeram a mim, aqui é baseado no que Deus criou para eu ser. E indiferente com relação ao que fizeram a você, ou o que você fez no passado, pode ser algo terrível ou algo espetacular, esse lado daqui não importa. Uma vez que você está tendo a sua vida construída por Deus, ou sua identidade construída por Deus, você vai poder experimentar e viver aquilo que Deus criou para você ser. E por último, aqui nós vivemos baseados no conhecer a Deus, sua palavra e o seu amor. Ali nós vivemos baseado em mentiras ao meu respeito. Deus vai falar verdades em relação a você. Verdades absolutamente transformadoras. Verdades das quais Ele acabou, finalizou, certo? Está consumado e Ele está dando a você como presente de revestimento a sua nova natureza. Assim como ali nós temos crenças como nossas paredes, nós temos também crenças aqui como nossas paredes. Porque, afinal de contas, se você tem um relacionamento com Deus, baseado nos conceitos saudáveis em relação aos seus atributos, e você vive baseado no que Ele criou para você ser, e também busca conhecê-lo e viver no amor e na dependência desse amor, você vai construir uma parede sólida para a sua vida. Paredes do tipo, Deus me ama. Se Deus me ama, o que está acontecendo na minha vida não é um castigo, mas talvez seja um aprendizado. Vocês já perceberam como a gente muda as coisas a partir do momento que a gente muda aqui o alicerce. Também vamos ter atitudes e ações completamente, radicalmente opostas ao que temos ali. Afinal de contas, se você crê que Deus é bondoso, gracioso para com você, Ele lhe perdoou, Ele incondicionalmente lhe aceita, Ele lhe ama, você vai agir e você vai pensar e você vai ter atitudes não só com relação a você, mas com as outras pessoas. Você vai começar a ser uma pessoa graciosa para com os outros. Você vai começar a observar que as pessoas têm chance de serem diferentes, de crescerem assim como você, de aprenderem. Por quê? Porque tem o mesmo Deus que as ama e as quer desenvolver. Então, observem aqui que o que muitas vezes as igrejas evangélicas tentam ensinar é que o que precisamos fazer é reformar aquela casa de lá. Nós precisamos talvez trocar algumas telhas, pintar a parede de novo, dar uma ajeitada nas vigas do alicerce. Só que eu não sei de você. Você já percebeu o que acontece quando você tenta reformar uma casa velha? Mais ou menos isso aqui, não é? É como se fosse um ajeitado, né? Um puxadinho, como alguns chamam aí. Fica uma coisa absolutamente horrível. Mas para a gente crê que simplesmente porque a gente jogou uma mão de tinta ou colocamos janelas novas no andar de cima, a gente está fazendo qualquer tipo de melhoramento à nossa vida.
Isso não é a vida cristã que Deus planejou para mim e para você. A vida cristã que Deus planejou para mim e para você é uma vida diferente. Ela não vai ter entulho em seu alicerce. Ela não vai parecer uma coisa à superfície bonita, mas debaixo dela está tudo muito ruim. A casa que Deus constrói é uma casa nova. Então, o que você precisa não é reformar a sua vida, não é renovar a sua vida, não é simplesmente entrar num curso de automelhoramento. Você não precisa disso. Muitos tentaram, você deve estar tentando, e há apenas uma coisa que nós conseguimos através desse processo, é nos cansarmos. Eu não sei se você já percebeu, todas as vezes que nós exercitamos em esteiras, nós corremos, mas não saímos do canto. Infelizmente, assim é para aqueles que tentam reformar a sua vida através do poder do seu eu. Deus quer dar uma casa nova a você. Então, a solução para o seu problema é mudar de casa. Deus está chamando, convidando você. Sai daí, Joaquim. Sai daí, Maria. Sai daí, João. Sai daí, Ricardo. E vem para a casa que eu construí para você. A nova identidade que eu agracio você através de Jesus Cristo. Se eu perguntasse a você qual é o maior propósito de Deus para os seus filhos, qual seria a sua resposta? Eu já sei mais ou menos qual vai ser algumas das suas respostas, porque eu já fiz essa pergunta a milhares de pessoas, a centenas de pessoas. E as respostas geralmente são: eu creio que Deus nos criou para servi-lo. Eu creio que Deus nos criou para obedecê-lo. Mas eu acho que eu creio que Deus realmente nos criou para amá-lo. Ou até, alguns dizem, para glorificá-lo. Apesar de todas essas coisas constarem na Bíblia, elas não são o maior propósito de Deus. Você sabe por quê? Porque há algo em comum entre elas. Há algo que todos nós conseguimos fazer, certo? Essas coisas aqui. Nós conseguimos fazer tudo isso no poder do nosso eu. Eu posso servir a Deus por razões erradas, motivos errados. Eu posso obedecer a Deus para conseguir alguma coisa em troca. Eu posso amar a Deus para causar uma boa impressão àquelas pessoas ao meu redor. E se eu fosse perguntar a você o que realmente é glorificar a Deus, acho que um número mínimo de pessoas saberia explicar realmente em detalhe o que é isso. E nós vamos aprender durante esse curso aqui o que de fato glorifica a Deus. Agora, aqui está o que essas respostas têm em comum, como eu falei. Posso tentar fazer cada uma delas no poder do meu eu. Eu posso tentar fazer todas elas na força da minha simplesmente vontade. Agora, há algumas possibilidades aqui, certo? Se eu servir na igreja, eu irei me sentir mais feliz, né? Se eu viver uma vida santa, eu irei ser mais feliz. Se eu não obedeço é porque eu não amo a Deus. Se eu fizer tudo que está neste livro aqui, certo? Deus com certeza vai ficar mais feliz. Observe que o relacionamento aqui descrito por essas frases é um relacionamento de certa forma muito infantil, muito imaturo com Deus. Ele sempre carrega a pergunta: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? E a gente tem tornado a vida cristã exatamente uma vida medíocre, onde a gente sempre está pensando de maneira egoísta: o que é que eu tenho a ganhar com isso? E eu quero dizer a você o seguinte: a vida cristã é muito melhor do que a resposta à pergunta: o que eu vou ganhar com isso? A vida cristã responde à pergunta: o que eu já ganhei? Que é muito diferente do que nós muitas vezes buscamos em nosso relacionamento com Deus. O que a maioria das pessoas não sabem é que produzir um comportamento correto, entre aspas, não necessariamente glorifica a Deus. Você sabe quem glorifica? Glorifica você. Você impressiona as pessoas acham que você é um ser super poderoso, super espiritual, mas Deus conhece o coração, conhece o teu interior, e você não vai estar de maneira nenhuma, certo, o enganando. Então, viver um comportamento adequado não vai necessariamente glorificar a Deus, que já é uma resposta a um daqueles propósitos que nós falamos com relação ao que é glorificar a Deus. Infelizmente, muitos pais
tem se concentrado em produzir filhos que produzem um comportamento correto. Eu observo que alguns casais cristãos, bem intencionados, tentam fazer com que os seus filhos cresçam e tenham um comportamento correto. Só que não é de surpreender que muitos desses filhos com comportamento corretos, quando chegam em certa idade, onde começam a desenvolver o que chamamos de fase da independência, começam a dar o seu grito de vitória e começam a dizer: não, eu não quero mais me comportar corretamente como meu pai quer ou minha mãe deseja. Por quê? Porque você ensinou um processo para eles. O processo de você se adequar socialmente ao meio. Agora eles vão procurar se adequar ao meio dos seus amigos. Então, o que é correto para eles é o que corretamente os seus amigos aceitam. E sem você saber, você os ensinou a viver a vida cristã de maneira carnal. Eu sei que você não quer isso para o seu filho nem para a sua filha, mas infelizmente, se nós não mudamos a forma que enxergamos como a vida cristã realmente é para ser vivida e como poderemos investir e desenvolver os nossos filhos, nós iremos, infelizmente, desenvolver pessoas das quais irão procurar simplesmente viver de comportamento correto. Vejo também isso muito na dinâmica entre casais, certo? Aonde o casal talvez começa de forma inocente, dizendo: se eu fizer tudo o que ela deseja, eu vou conseguir tudo o que eu desejo dela. E aí nós começamos, não sei se você percebe, a um ciclo vicioso de comportamento correto entre eu e ela, o que eu chamo muitas vezes de idolatria de casal. Por quê? Porque eu busco nela aquilo que só Deus pode me dar ou já me deu na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu estou conseguindo isso ou tentando conseguir isso através do comportamento correto que eu estou tentando projetar para eu conseguir o comportamento que eu desejo do outra pessoa no relacionamento. Isso é um ciclo do qual vai acabar um ou ambos cansando, porque a energia da carne ela é limitada. Ela vai exaurir e quando exaurir, os conflitos virão, as frustrações virão dentro do casamento. Isso só são dois exemplos como a dinâmica de vida cristã funciona em nosso dia a dia. Agora, o que a maioria das pessoas não sabem também, certo? É que a resposta de Deus para com a vida é bem diferente do que a nossa resposta. A resposta de Deus é que o propósito maior dele foi revelar a sua vida em e através do seu Filho. E essa foi a tarefa, a missão principal de Jesus quando veio à Terra. Muitas vezes pensamos que a missão principal de Jesus foi morrer na cruz. De fato, a missão de Jesus culminou em sua morte e ressurreição e ascensão. Mas a missão substancial de Cristo, enquanto aqui na Terra, foi nada mais, nada menos do que revelar a nós, através da sua humanidade e da sua divindade, quem era de fato o Pai. E hoje nós aprendemos isso através de alguns textos. Eu queria ler para vocês Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, que nos diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, preste bem atenção, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus, depois, por ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Observamos nesse texto que a missão principal, crucial de Jesus foi revelar a nós quem Deus é em essência. Agora, Deus tem um propósito maior para mim e para você. Qual é ele? Revelar o seu Filho em e através de nós. A partir do momento que ele revelou a si mesmo
através do seu Filho, Ele agora quer revelar o seu Filho em mim e através de mim. Muito importante isso para mim e para você. Aprendemos sobre isso através da carta que Paulo escreveu para os Coríntios, a sua segunda carta. E lá diz o seguinte no capítulo 4, versículo 11. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então aprenda que a sua missão em vida é expressar a vida do Filho de Deus em e através de você. Ainda no tema sobre a resposta de Deus, eu queria sintetizar o que nós falamos até então. Jesus Cristo expressando a sua vida em nós e através de nós é sim o maior propósito de Deus. Se você voltar lá para o Gênesis, você vai perceber que o alvo de Deus para o primeiro homem e a primeira mulher era desenvolver um relacionamento deles dois de amor e dependência nele. Quando Adão e Eva acordavam todas as manhãs, eles não pensavam o que é certo, o que é errado que nós vamos fazer. Não, eles tinham uma confiança completa e genuína, autêntica, de que Deus os amava e de que eles poderiam depender dele para guiá-los e simplesmente ensiná-los a viver todos os seus dias. E é isso que Deus quer restaurar em cada homem e em cada mulher. O que impede, então, os propósitos de Deus são duas maneiras que escolhemos, infelizmente, de viver. E quando eu descrever essas duas para você, você vai perceber como a gente faz isso com certa frequência. Primeira maneira de viver que impede a Deus expressar o seu Filho em e através de mim é viver sem a ajuda de Deus. É viver de forma independente. Deus não existe, ou se existe, não posso prová-lo, ou se talvez a gente possa provar, quem lá sabe o que realmente Ele quer. Então vamos viver minha vida e deixar cada um em paz. Outras pessoas, de maneira ainda mais rebelde e radical, dizem, não, é minha vida, eu vivo da maneira que eu quero. O que importa é eu ser feliz. Se eu estou feliz, não estou machucando ninguém, e daí? E essa maneira vai impedir você de viver a vida como Deus construiu a vida para ser. A segunda maneira, infelizmente, é a maneira mais praticada pela grande maioria dos cristãos. E é a maneira com a ajuda de Deus. Para eu ensinar a você como isso funciona, eu vou dar um exemplo para você, fazer uma ilustração. Se eu pedisse a você para me ajudar a carregar esta mesa com esta televisão, daqui para ali, você presumiria que eu estou pedindo é que você vá para uma ponta dela, eu venha para essa ponta e nós dois movemos esta mesa para lá. Por quê? Porque eu estou pedindo a sua ajuda. Mas se eu dissesse a você, eu gostaria que você me fizesse um grande favor. Você poderia mover esta mesa daqui para ali? Você entenderia o que eu estou pedindo é para que você faça sozinho. E não que eu venha ajudar você ou você venha me ajudar. E assim nós vivemos muitas vezes as nossas vidas. E fomos ensinados, a partir do momento de nossa conversão, a vivermos vidas com a ajuda de Deus. Isso muitas vezes é até demonstrado nas nossas orações. Deus, me ajuda a conseguir um emprego. Deus, me ajuda a amar os meus filhos. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o que você está dizendo é, Deus, eu consigo fazer metade. Eu queria sua ajuda no resto. E Deus lá de cima, Ele está com um sorriso bem grande, carinhoso para com você, olhando e dizendo, coitado, Ele ainda acha que Ele consegue fazer isso. O que Deus quer que você reconheça é que você não pode viver sem a ajuda dEle ou com a ajuda dEle. O que você precisa é viver da vida dEle. E é o que esse curso é a respeito. A carne, que é a nossa autossuficiência, nossa tendência de achar que nós damos conta de fazer, impede que Cristo expresse a sua vida através de nós. Então, todos os seus conceitos, dos quais você desenvolveu,
por estar inserido num sistema governamental de vida chamado mundo, onde todos são ensinados a carregarem o seu próprio peso, a desenvolverem as suas próprias vidas, a conquistarem os seus próprios terrenos e pedaços aqui na terra, são maneiras positivas, sociais e aceitáveis, mas que infelizmente são frutos da autossuficiência que vai nos impedir a experimentar a vida de Cristo através de nós. A carne, ela impede que Cristo expresse a sua vida através de nós. E a palavra de Deus nos explica por quê. A partir do momento que um cristão recebe a Cristo como Salvador, a palavra de Deus nos ensina que algo instantâneo acontece. O Espírito Santo mora em você. Ele sela você, ele reveste você com a justiça de Jesus e você se torna um com ele. A partir do momento, você tem o Espírito Santo na sua vida, no seu interior, o guiando e agora dizendo que ele sim é a fonte da sua vida. E aqui está o problema que causa quando o cristão tenta viver ainda insistindo da sua maneira, na sua autossuficiência. Porque a carne, e você pode até substituir, porque o eu ou a autossuficiência luta contra o Espírito, que agora habita em você. E o Espírito luta contra o seu eu, a sua autossuficiência, porque são opostos entre si. Por que são opostos entre si? A sua autossuficiência é aquilo que você, nas suas percepções errôneas, baseado no que vemos aqui, aquela casa construída por você, quer fazer com relação à sua vida. Crenças que você desenvolveu. E o Espírito, que o Espírito deseja, é a vontade de Deus sendo efetuada na sua vida. E qual é a vontade de Deus? Que você compreenda quem você é em Cristo Jesus, que você descanse nele, que você agora reconheça a sua nova natureza, quem você é em relação à sua identidade, e que você agora mova em relação à sua vida baseado nessas verdades. Percebam que são coisas completamente opostas. É por isso que é mais fácil para um descrente viver com menos agonia do que com um crente vivendo carnalmente. Um crente, quando ele vive de maneira autossuficiente, o Espírito vai constantemente lembrá-lo que ele não está vivendo como ele foi feito para viver. E isso vai incomodar todo crente. Então eu tenho uma boa notícia para você. Se você luta nesse momento e você tem alguns conflitos interiores ou conflitos com pessoas, frustrações em relação ao seu relacionamento com Deus, isso significa que você é um cristão. Então, parabéns! Você agora tem uma confirmação que você é autenticamente do Senhor. Mas eu sei que essa boa notícia não leva você a muito distante. E é por isso que nesse curso nós vamos ver exatamente qual é a vontade de Deus para que você coopere com Ele. No restante desse versículo ele diz, para que vocês não façam o que querem. Então Deus trabalha em seu interior para fazer o que Ele deseja que você faça de saudável para você, para que você não faça aquilo que o seu corpo ou a sua mente distorcida em relação ao que você pensa, o que você acha, o que fizeram a você, o que fizeram ao seu passado, o que você fez no passado, venha impedir de experimentar o que Deus fez para com você. O nosso alvo para esse estudo é esse aqui: descobrir o propósito de Deus e a sua participação nele. E o propósito de Deus para nossas vidas, nós já vimos, é expressar a vida do seu Filho em e através de nós, que consequentemente é expressar a vida do Pai em e através de nós. Deus sabe que você apenas vai viver uma vida satisfeita e plena a partir do momento que você começar a usufruir de quem você é na pessoa de Jesus Cristo. Então eu quero convidar a você a explorar comigo qual é o problema que nos impede a alcançar esse propósito, qual é a solução, como nós iremos experimentar essa solução e como ser e viver como uma nova criação. E essa sim é a conclusão da nossa sessão número 1. E eu convido você a voltar para a nossa sessão 2.